Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre os livros que eu li em dezembro de 2018. Em dezembro eu li 4 livros e, por exceção de um deles, todos foram livros nacionais contemporâneos. Então eu escolhi a literatura brasileira para me acompanhar no último mês do ano, para fechar com chave de ouro as minhas leituras. Eu comecei o mês de dezembro lendo O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que todo mundo já leu e todo mundo tinha falado super bem desse livro, e realmente é um livro muito bom. Ele vai falar de uma sociedade distópica em que as mulheres, na verdade todos os seres, são divididos em espécies de castas sociais, mas as mulheres principalmente são divididas também, e uma dessas classificações é justamente a classificação da aia, que é uma mulher que fica na casa de uma família para procriar. Então ela, a única obrigação, a única função que ela tem é engravidar. Então ela tem que engravidar e gerar esse filho dessa família para esse homem, né, que seria o homem da casa. E quem narra aqui essa história é justamente uma das aias, e ela vai contar um pouco sobre como viver nessa sociedade e como que as coisas foram mudando até chegar onde elas chegam nesse ponto. E eu acho que nesse sentido esse é um livro muito assustador, porque a gente consegue reconhecer muitas semelhanças com o que a gente está vivendo hoje, com a nossa atualidade, com a nossa contemporaneidade. E é bastante perigoso, enfim, eles são seres que não têm o menor liberdade individual, tudo tem que girar de modo harmônico em relação ao coletivo, que é controlado provavelmente por um Estado. Enfim, é bem interessante esse livro. Eu não fiquei apaixonada pela narrativa, eu acho que a Margaret escreve bem, muito bem, mas eu não devorei nem nada, não fiquei encantadíssima e tal. Eu sei que tem a série, acho que é da HBO, que é sobre esse livro, e eu pretendo assistir porque dizem que é uma adaptação muito boa, já ganhou vários prêmios aí. Então vamos ver, eu vou fazer vídeo para esse livro também, mas enfim, acho que de distopias atuais, assim, contemporâneas, essa daqui com certeza está entre as melhores, e é bastante assustador o que acontece, especialmente com as mulheres aqui. Enfim, é um livro muito bom, eu indico bastante. Foi publicado pela editora Rocco com a tradução da Ana Deiró. Também gosto muito dessa edição aqui. Eu tenho um outro livro da Margaret Atwood aqui, que eu não sei onde tá, mas que eu ganhei de presente da Tarsila, querida, que tem um Instagram de livros. E eu vou ler também logo logo, que eu fiquei curiosa para conhecer outras histórias da Margaret. Eu acho que ela é bem criativa. Acho que ela sabe pontuar bastante as críticas de um modo inovador, assim, criando uma história que parece distante e ao mesmo tempo próxima, sabe? Que a gente reconhece o absurdo das coisas. Enfim, gostei bastante. Depois eu li o livro Entre as Mãos, da Juliana Leite, que ganhou o Prêmio Sesc de Literatura no ano passado na categoria de romance. E esse livro é um livro bem diferente do que é o padrão, assim, do romance. Ele vai contar a história de uma personagem que sofre um acidente. Eu não vou falar qual é a natureza do acidente, caso você queira ler, aí você descobre. Mas ela tá num relacionamento e quem começa narrando o livro é o homem com que ela se relaciona, o namorado dela. E o que importa aqui, nessa primeira parte do livro pelo menos, são as reverberações desse acidente na vida desse homem, e também o modo como ele vai rememorar tudo pelo que eles já passaram juntos e tal. E a gente vai criando um laço com essa personagem. Eu pelo menos fiquei bastante encantada por ela, eu me apaixonaria por ela muito mais facilmente do que por esse cara. E enfim, só que aí a Juliana começa a brincar com a ideia da forma do romance, com a ideia de voz narrativa, e esse é o grande ponto, assim, o ponto alto do livro, com certeza, é a forma dele e como a gente vai sendo jogado ali, às vezes sem perceber, pro que o narrador tá querendo passar pra gente, pra quem é esse narrador, enfim. A gente fica se perguntando muito sobre quem que tá narrando, quem tá falando, por que tá falando aquilo, desse modo, enfim. É bem diferente esse livro mesmo, ele é um livro bastante forte. E gostei dessa ousadia na estrutura narrativa que a Juliana propôs aqui. Tá até escrito isso aqui atrás, como um diferencial da obra.
E bom, eu espero conseguir encontrar a Juliana em breve pra gente gravar um vídeo juntas. Já conversei com ela, mas ela mora no Rio. Então, quem sabe quando ela vier pra São Paulo, a gente bate um papo sobre esse livro. Essa edição tá muito bonita, eu achei lindíssima e aqui ela tem alto relevo. Enfim, eu acho que combina bastante com as sensações que esse livro promove no nosso corpo, porque ele é um livro bastante sensorial mesmo. Gostei muito, parabéns, Juliana, muito sucesso pra você. Aí o outro livro que eu li em dezembro foi o Sebastopol, do Emílio Fraia. Esse livro traz 3 contos bastante diferentes em termos de enredo, um do outro. O primeiro conto é o conto Dezembro, que vai contar a história de uma alpinista, de uma montanhista que vai escalar o Everest. Daí, dessa aventura acaba acontecendo alguma coisa que é uma espécie de trauma que muda irreversivelmente a vida dela. O segundo conto traz um homem que é um dono de uma pousada que não está mais em funcionamento, mas que de repente recebe hóspedes, como eles já estão lá, sem saber que a pousada não é mais pousada, e o homem aceita, né, que eles se hospedem lá. Só que também dessa aceitação, dessa abertura que ele dá, também acontece uma espécie de trauma que faz ele rememorar coisas da sua própria história, da história desses personagens. E o terceiro conto traz uma moça que trabalhava no museu e que ela acaba encontrando, ela escrevia coisas e ela acaba encontrando um cara que é um diretor, um roteirista, eu esqueci, um dramaturgo, a palavra é essa. Ele é um dramaturgo, escreve peças e aí eles começam a trabalhar juntos, mas também dessa relação acontece algo que muda a vida da personagem. Então esse livro vai tratar, acima de tudo, da ideia de trauma, mas especialmente da maneira com que a gente pode se apropriar das nossas próprias narrativas e das narrativas alheias. Sobre isso eu conversei com o Emílio Fraia, já tem vídeo aqui no canal para esse livro. Não tem vídeo ainda, desculpa gente. Vai sair na terça-feira o vídeo com essa entrevista com o Emílio Fraia, em que ele conversa bastante sobre essa ideia de como foi o processo para construir esses contos, de por que esses 3 contos estão unidos em um livro só. É o primeiro livro solo do Emílio Fraia, ele é editor da Companhia das Letras, também já trabalhou bastante tempo como editor da Kozak Naif, enfim. Bem interessante, gostei desse livro e gostei mais dele depois da entrevista. Assim como aconteceu com 8/7 da Cristina Judar, que eu também entrevistei aqui pro canal. Esse livro foi ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura no ano passado. E é um livro bem louco, assim, ele traz uma ideia de delírio, ele vai trazer 4 partes, são 4 capítulos, cada um deles narrado por uma voz diferente e prevalecem aqui as vozes femininas. Então primeiro é a Magda, depois a Glória, depois o Serafim e depois Roma. E o ponto alto desse livro, pra mim, eu até conversei sobre isso na entrevista que eu fiz com a Cristina, é a sonoridade da prosa. É uma prosa muito bonita, muito forte em termos sonoros. E eu acho interessantíssimo, assim, eu gostei muito de ter conversado com a Cristina para entender melhor esse livro, porque a sensação que eu tive foi que eu estava sendo colocada em sonhos de outras pessoas enquanto eu li esse livro. Era como se eu estivesse adentrando o território dos sonhos de alguém que eu não conhecia. E que experiência fantástica é um livro te promover isso, né? E a Cristina é uma pessoa maravilhosa, assim, nossa, e ela produz bastante. Então eu acho que a gente vai ouvir falar bastante ainda da Cristina. E esse livro foi publicado pela editora Reformatório. Eu esqueci de comentar, mas esse aqui foi publicado pela editora Alfaguara e este pela editora Record. 4 livros, assim, de design gráfico excepcional, acho muito lindos todos eles. E que eu gostei bastante, foram experiências bem interessantes de leitura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se você já leu algum desses livros ou se tem vontade de lê-los e por quê. Diga pra mim quais foram as leituras que você escolheu para finalizar o seu ano de 2018. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe a Literatami nas outras redes sociais. Lembre-se, se você quiser comprar um desses livros, dê prioridade às livrarias independentes ou à compra direta pelas editoras, assim a gente se ajuda ainda mais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!